Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. No dia de hoje o Vasco vai à CBF para se reunir com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol para levar a reclamação, em relação ao que aconteceu na partida contra o Palmeiras, onde o Vasco foi prejudicado ali, tendo um gol legítimo anulado de forma injusta, pela arbitragem. Então hoje o Paulo Brax vai à CBF. E existe aí um burburinho de que o Vasco poderia entrar no STJD para fazer um barulho, para pedir a anulação da partida contra o Palmeiras. Isso tem cabimento? Isso pode acontecer? Eu vou colocar aqui um especialista no assunto falando sobre isso para vocês terem também mais noção do que pode ou não acontecer nessa situação. Eu acho, sinceramente, que é impossível anular um jogo no STJD por conta de um erro de arbitragem, mas eu sou da opinião que o Vasco deve fazer barulho, deve fazer reclamações e, enfim, encher o saco no popular por conta do que aconteceu na partida contra o Palmeiras e o que vem acontecendo contra o Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Depois da vinheta a gente vai conversar aqui, a gente fala sobre o Bahia também, que vai estrear no final de semana contra a equipe do Bahia. Falaremos também sobre um desfalque importante que o Bahia vai ter nesse jogo, que é uma decisão contra o Vasco da Gama. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e começa esse vídeo aqui parabenizando o treinador do Vasco da Gama. Ramon Dias completa aniversário no dia de hoje. É o aniversariante do dia, o treinador do Vasco. Ele já está recebendo ali homenagens do torcedor do Vasco nas redes sociais. O filho dele, que trabalha com ele sendo auxiliar no Vasco, o Emiliano Dias, também postou uma mensagem ali de feliz aniversário ao treinador. E a gente aqui do canal Machão da Gama também deseja um feliz aniversário para o treinador do Vasco, que vem fazendo um excelente trabalho, vem fazendo com que o torcedor do Vasco volte a acreditar numa permanência na primeira divisão nessa temporada, porque antes da chegada do Ramon Dias a coisa realmente estava muito complicada. Enfim, parabéns aí, muitos anos de vida e que o Ramon Dias fique aí por muito tempo no Vasco, É um grande treinador. Bom, e o Vasco vai hoje à CBF para reclamar da anulação do gol, na partida contra o Palmeiras. O Paulo Brax vai se reunir com o Edinaldo, que é o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, vai levar ali os questionamentos do Vasco e vai pedir esclarecimentos, da CBF em relação ao que aconteceu. Até o momento a gente não teve a divulgação do áudio, do VAR. Geralmente a CBF faz essa divulgação em toda a rodada, quando tem lance polêmico. O CNM também, que é o chefe ali da comissão de arbitragem, geralmente vem a público também explicar ali os lances polêmicos. Normalmente ele passa pano para a arbitragem, Ele vem a público passar pano para a arbitragem. Até o momento o CNM também não se manifestou. A tendência é que hoje a gente tenha algumas respostas, a divulgação do áudio e também a opinião do CNM sobre o que aconteceu. Muito provavelmente, depois da divulgação do áudio e da opinião do CNM, que é o chefe de arbitragem da CBF, a gente vai ficar ainda mais revoltado, ainda mais pé da vida, Geralmente é isso que acontece, mas vamos aguardar e tendo novidades sobre isso, a gente traz aqui no canal. Essa será a quarta vez que o Vasco vai até a CBF para reclamar da arbitragem por conta de lances capitais que o Vasco foi prejudicado. Na partida contra o Santos, ainda no primeiro turno, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima não marcou um pênalti claro em cima do Pedro Raul. Esse pênalti é indiscutível. Além disso, teve mais dois lances, teve mão dentro da área do Santos, que ele também não marcou. O Vasco teve 3 pênaltis não marcados nessa partida. No jogo Vasco 1, Bragantino 1, o Vasco buscou explicações técnicas sobre alguns lances e decisões tomadas por Daronco, inclusive um pênalti não marcado em cima de Luca Orediano. Na partida Vasco 1, Atlético Mineiro 0, o Vasco reclamou ali do pênalti não marcado, de Maurício Lemos em cima de Gabriel Peck e também da distribuição de cartões amarelos que o Vasco discordou, o juiz amarelando muito ali os jogadores do Vasco. E agora nessa partida 1-0 do Palmeiras sobre o Vasco vai formalizar aí essa reclamação devido à anulação incorreta do gol
do Paulinho. Então o Vasco vem sendo perseguido, né, nos últimos jogos aí pela arbitragem no Campeonato Brasileiro, uma coisa realmente estranha, para dizer o mínimo. E surgiu, né, o assunto do Vasco ir ao STJD pedindo a anulação dessa partida por conta desse erro gravíssimo, né, que pode ser considerado talvez um erro de direito do VAR e do árbitro de campo, anulando o gol do Paulinho. O canal Atenção Vascaínos ouviu o Fernando Lamar, que é um advogado especialista em direito esportivo, e ele falou sobre essa possibilidade. Confira. Falam em impugnação de partida, em todos os erros de arbitragem que acontecem, tem que entrar com impugnação de partida e tal, e eu, em regra, sou contra pedir a impugnação da partida, porque eu acho que tem que valer o resultado de jogo e erros de arbitragem acontecem. Só que esse lance, especialmente, eu vou ser contrário ao que eu normalmente prego, porque esse lance não foi um erro normal de jogo, de partida. Ninguém está discutindo aqui, ou pelo menos eu não estou discutindo aqui, se o Verratti estava adiantado ou se não estava adiantado. Não, a questão não é essa, se o VAR errou a linha, se a linha estava enviesada ou não estava enviesada. A questão é que o Verratti estava adiantado em um lance que acabou quando o zagueiro do Palmeiras, o defensor do Palmeiras, que tinha total domínio da bola, chutou a bola para frente e se originou ali um novo lance. E, salvo engano, o Bandeira não levantou a bandeira quando o Verratti estava impedido e deu a cabeçada, o que não possibilitaria nem a chamada do VAR. Mas aqui, isso para mim independe de VAR, porque isso é uma decisão de campo. E o árbitro deveria ter dito o seguinte: esse lance que vocês estão me apontando como impedimento, o lance foi finalizado quando o defensor do Palmeiras chutou a bola. Ou seja, aí não é nada interpretativo, não é uma questão interpretativa. Então, para mim, é sim um erro claríssimo de direito. E eu acho que, diferentemente do que eu costumo pregar, eu normalmente falo, não adianta ir para o STJD, porque dificilmente conseguem anular uma partida. Eu não acho legal ficar pedindo impugnação de partida o tempo todo, porque você acaba banalizando. Mas nesse caso, se vão dar ou se não vão dar, aí é uma outra história, porque tem muita coisa envolvida, podem ter questões políticas, pode ter uma série de questões, mas eu acho que nesse caso o Vasco não tem outra alternativa a não ser ir para o STJD, sim, pedindo a impugnação da partida. A fundamentação, para mim, é claríssima. Isso se trata de um erro de direito e, para mim, isso é cristalino. Então tá aí, né? Essa foi a opinião do especialista. Eu, como torcedor e como jornalista, acredito que, cara, pode ir para o STJD, pode ir na FIFA, pode ir para tudo que é lugar que não vai adiantar. A partida não será anulada. Mas eu acho importante o Vasco fazer barulho. Esse erro já repercutiu bastante, repercutiu muito mais do que todos os outros, né, que tivemos contra o Vasco. Então já foi um barulho muito grande na imprensa. Eu acho que o Vasco tem que continuar fazendo barulho, tem que continuar gritando, né, tem que continuar realmente expondo tudo que está acontecendo. E entrar no STJD, para mim, seria uma forma de continuar fazendo barulho, continuar expondo o que estão fazendo contra o clube no Campeonato Brasileiro. Porque o Vasco caiu em 2015 sendo garfado todo jogo no Campeonato Brasileiro. O Vasco caiu em 2020 por conta de saldo de gols, naquele lance ali do VAR descalibrado, né? Que o Vasco provavelmente empataria aquele jogo contra o Internacional e escaparia ali do rebaixamento. E agora, nesse campeonato de 2023, diversos erros seguidos aí contra o Vasco da Gama também. Então acho que o Vasco tem que se manifestar e tem que fazer barulho. Não acredito em anulação de partida, sinceramente. Isso não vai acontecer. Mas eu acho que o Vasco tem que gritar para ser ouvido. Porque se você ficar apanhando quietinho, você vai continuar apanhando e ninguém vai fazer nada. Se você gritar, talvez as pessoas comecem a opa, o Vasco tá ali, tá enchendo o saco pra caramba. Se eu fizer isso aqui, talvez eu leve uma suspensão, que agora todo mundo tá olhando, tá ficando feio. Então, enfim, eu acho que o Vasco tem sim que fazer o maior barulho possível que puder nessa situação aí desse gol mal anulado contra o Palmeiras. Tiraram da gente 3 pontos, né? Essa que é a realidade. Quero a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Você acha que o Vasco deve entrar no STJD? Comenta pra mim. Bom, e na próxima rodada o Vasco enfrenta o Bahia, jogo que será lá em Salvador, no final de semana, né? E o Vasco terá a estreia de Dimitri Payet nessa partida. Tá confirmado, né? Dimitri Payet está pronto
para fazer a sua estreia com a camisa do Vasco. O francês treinou incessantemente desde que chegou ao Vasco da Gama e vem treinando inclusive nas folgas, né? O elenco tá em folga, mas ele vem treinando praticamente em tempo integral ali para ficar 100%, né? No último final de semana, o Payet treinou no sábado, antes da viagem do time para São Paulo, e treinou no domingo com os jogadores que não foram relacionados. E ontem, segunda-feira, dia de folga, ele foi ao CT também para treinar. Tá focado, tá motivado e tá à disposição para essa partida contra o Bahia. Se ele vai começar como titular ou não, depende de Ramon Dias. Ramon Dias que vai definir se ele começa ou não jogando. Eu acho que o Ramon Dias junto ali com o departamento médico, né, departamento de fisiologia, se falarem, olha, Bahia só aguenta 45 minutos, aí deve ficar para o segundo tempo. Se falar, olha, aguenta 60 minutos, aí deve começar jogando e sair no comecinho do segundo tempo. Acho que vai depender muito do que o departamento médico e fisiologia definir ali junto com a comissão técnica. Mais uma certeza a gente tem, o Payet vai estrear contra o Bahia no final de semana. O Bahia que vai ter um grande desfalque para esse jogo contra o Vasco. O meia Cauli está fora do jogo de domingo contra o Gigante da Colina. Ele sofreu um trauma no joelho direito e está fora desse jogo decisivo aí pelo Campeonato Brasileiro. O meia é o melhor jogador da equipe baiana e é um dos destaques do Campeonato Brasileiro. Com certeza um desfalque aí que vai fazer muita falta para o Bahia, não só nesse jogo, mas nos próximos também, já que a expectativa é que ele fique pelo menos um mês fora dos gramados. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!